vocês? Tudo! Para o povo que reclamou que eu não voltava, eu voltei, estou aqui ao vivo. Tava com saudade de vocês e cheguei. Vamos trabalhar e vamos fazer coisa muito boa esse ano. Eu tô empolgadíssima. Quem tá empolgado? 2019, primeiro programa ao vivo. E olha só, já começamos assim, altamente polêmico, porque em janeiro nós tivemos a notícia super triste, inclusive, né? Eu tava lendo, fiquei super triste, que o cantor Marciano faleceu. E aí a gente entende que as coisas vão acontecendo. A despedida trouxe mais um desdobramento dessa relação de muito conflito, né? Do cantor com o filho. Porque vocês já viram aqui o filho dele, o Fabiano, há mais de 20 anos ele vive o drama de de querer ser reconhecido como filho, mas não aconteceu. Judicialmente sim, mas o pai não o aceitou. Ele afirmou que foi impedido também de participar do velório, gente. Ele deve ter ficado bem machucado, mas vamos rodar e entender mais sobre essa história aqui hoje, ao vivo no Super Pop. Marciano ficou famoso na década de 70 ao lado de João Mineiro. A dupla vendeu mais de 30 milhões de discos. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje só você. Em 18 de janeiro, aos 67 anos, o cantor morreu vítima de um infarto. E agora, o drama que envolve o reconhecimento de paternidade ganha novos capítulos. O caso entre Fabiano Martins e Marciano veio à tona em 1997, quando foi realizado o primeiro exame de DNA que comprovou que o jovem era mesmo filho do sertanejo. Fruto de um relacionamento relâmpago, Fabiano conta que foi reconhecido judicialmente, mas o pai nunca o aceitou. Em 2016, Marciano processou o filho. Isso é uma coisa que ninguém esperava. Todo mundo achou que ele ia perder esse processo e seguir a vida dele e eu a minha. Não, ele recorreu ao processo. Não. E aí agora os meus advogados vai ter que trabalhar novamente, a gente vai ter que gastar mais dinheiro. Era uma coisa para ele refletir. Pensar uma coisa, poxa, eu perdi, vida que segue. E Fabiano relata que foi impedido de se despedir do pai durante o velório. Quando eu saí do elevador, a Márcia, né, que é advogada, né, da família e a pessoa que cuida de tudo, ela me pegou pelo braço e falou, ó, não vá lá com a Alexandra, que é a esposa dele, não quer a sua presença, falou que você não é bem-vindo e que se você for, vai causar um alvoroço. Não vá. Marciano também teve uma outra filha que só foi reconhecida informalmente. E ainda hoje, com exclusividade... Meu nome é Marciane, tenho 32 anos, sou filha do cantor Marciano. Saiba o resultado do exame de DNA feito por Marciane. Esse exame comprova se a gente é irmão mesmo? Isso, comprova sim. Será que ela é mesmo filha de Marciano? Confira logo mais. Nossa, que babado. Hoje ainda nós vamos ter a resposta desse exame, porque eu fiquei sabendo que a suposta filha dele não tinha o exame de DNA. Que loucura, né? Mas olha, antes disso, eu tô aqui com o Fabiano, que já veio aqui várias vezes. Um momento difícil para ele, o pai dele faleceu. Fabiano, boa noite. Tudo bem, Luciana? Tudo boa bem, noite. Querido? Boa noite. Nossa, como é a vida, né? Você veio aqui da última vez e a gente falou tanto do seu pai biológico. Foi. Quem diria? Ele era jovem, né? Quantos anos? Meu pai, na verdade, ele tem 73 anos. Fala Jovem, 73 e ele ia fazer agora 74, dia 1º de abril. Mas a imprensa disse que ele tinha 67. Não, mas não é, 73. Tá, mas continua jovem. Sim. A idade do pai do meu filho, do idade, Mickey, sim. 72, pulando aí, serelepe. Que loucura, que inesperado. Sim, inesperado, né? Eu não imaginava, era 6 horas da manhã, acho que nem isso, 10 para 6 da manhã, tocou meu telefone, era Japa me ligando e falando, dando essa notícia assim. Aí eu olhei o celular assim, né? Eu tava dormindo. O que você sentiu na hora? Dá aquele baque, né? Só que eu não acreditei. Falei, deve ser algum fake news, alguma coisa assim. E aí eu comecei a entrar na páginas, né, de artistas sertanejos antigos para ver se eles estavam postando alguma coisa. E lá eu olho a página de Fernando Sorocaba e olho a página de vários artistas e nada. E aí eu falei pra Japa, não é possível, isso deve ser mentira, fake news. E aí foi uma página radialista da Rádio Tupi FM, acho, Walter,
Walter Moda, né? Aí eu entrei na página dele e tava lá a notícia. Eu falei, não é possível esse, né? Esse cara não ia mentir. Exatamente o que você sentiu na hora? Olha, essa é uma pergunta que todo mundo falava pra mim. Pô, e se um dia seu pai morrer, né? Você vai ficar triste porque vocês dois não têm uma relação boa? Era uma pergunta que não tinha resposta, eu não sabia. Mas eu fiquei triste sim, confesso. Eu fiquei bem abalado, bem triste. Você fiquei todo arrepiado, né? Fiquei agora, bem triste. Você sempre tem esperança de poder resgatar uma relação. É, porque foram 20 anos tentando, né? Ai, foram 20 anos tentando Foram 20 anos que eu tentei ser amigo dele. É verdade. Por diversas formas, né? Enfim, e não rolou. Eu sempre falo que o sonho meu era um dia pegar um violão e sentar ao lado do meu pai e cantar uma música com ele. Eu sempre quis isso. Claro, não me faz chorar Eu agora. nunca fui atrás de dinheiro do meu pai, eu nunca fui. Eu sempre tive todas as chances do mundo de ir atrás de dinheiro dele. Você falou isso diversas vezes. Sim, mas eu acho que assim, eu e meu pai, a gente não foi amigo. E a grande responsável disso é a Alexandra, a esposa dele. A gente vai falar sobre isso. Ela foi a pedra no sapato que fez com que a gente não fosse amigo. Isso eu tenho certeza absoluta. Nossa, você nunca tinha dito, nunca havia dito isso. Não, aqui sim, antes, sim. mas Eu você acho vai que me se não explicar. fosse ela na vida dele, com certeza eu e meu pai seriam amigos. A gente iria se entender, uma hora ou outra. Eu vou falar boa noite para Eliana Passarelli. Olá. Tava com saudade de você. Feliz 2019. Para nós. Bem-vinda. Obrigada. Você pode me ajudar com a parte legal da situação, porque Sim. filho é filho. Aqui no Brasil eu sei que tem uma certa responsabilidade que eu acho muito bom. Você vai ser pai dos filhos, tem que cuidar, né? Tem. Eu acredito nisso. Deve Mas- ter. Bom, enfim, mas existem pessoas e pessoas, né? É. Então, a gente vai falar sobre isso, mas é interessante. Eu acho que você que é pai, você que é mãe, os filhos têm realmente uma expectativa com toda a razão, né? Deveriam ser as pessoas mais importantes da nossa vida. Então, presta atenção no que você faz com o seu filho, porque ele vai lembrar disso pro resto da vida. É impressionante, mas lembra mesmo. Bota a mão na consciência, você lembra o que seus pais fizeram por você. Mesmo que não tenha sido de propósito, a gente lembra. Então tem que tomar cuidado mesmo, não é verdade? A gente tem que cuidar pra... Eu penso assim também, né? Eu sou pai Não hoje, magoar. eu tenho um filho de 8 anos, que é o amor da minha vida. E eu acho que, em hipótese alguma, você pode renegar um filho. É porque assim, né? Eu acho que nesses 20 anos, a gente erra, a gente acerta, mas nada que uma boa conversa resolve, né? Claro. Então ele teve todas as oportunidades, tipo assim, eu errei, senta comigo e fala, você errou aqui, Claro. você errou aqui, então vamos colocar Tiveram a os chance de pontos. melhorar. Exatamente. Mas eu Óbvio. tentei, Luciana, viu? Nossa, você veio aqui e eu falou tentei por diversas vezes, a gente eu pediu, tentei. né? Eles trocaram o telefone, sabe? Eu tentei por diversas... E antes disso, na verdade, ele fala assim... O que ele fala é que ele pegou mágoa de mim porque né, eu procurei a imprensa antes de procurar ele. Isso é uma grande mentira, porque quando eu era moleque, eu tinha 13, 14 anos, a gente tentou ir atrás dele em shows, eu e minha mãe, só que ele nunca acreditou. Ele nunca abriu brecha, você entendeu? Então a gente foi atrás da mídia porque, né, era o único espaço que a gente tinha. Então assim, eu tentei diversas vezes. Eu lembro que você falou que você foi ao show e não te deixaram entrar. Sim, teve um show que ele fez de tour Eu na minha imagino cidade. você olhando seu pai. Não, teve um show que ele fez de tour na minha cidade, eu tinha acho que 16 anos por aí, era bem novo. E aí eu lembro que ele chegou no camarim assim, eu já fiquei todo arrepiado, né? Todo feliz, seu meu pai. meu pai e tal. Todo orgulhoso. E aí Ídolo. Isso. E aí, quem me levou para esse show foi o contratante, contratou ele. Aí ele falou assim, ó, seu pai chegou, eu vou lá falar que você tá aí. Aí eu lembro assim que tinha o camarim assim tava meio aberto, eu vi ele assim, fiquei todo, pô, meu pai e tal. Meu pai. E ele negou a minha entrada, ele não deixou entrar. Gente, como assim? Aí esse dia eu sentei na piscina, sentar com a minha mãe, chorei, mas esse dia foi assim, um dos dias mais tristes da minha vida, porque eu fui para conhecer ele, eu fui para saber de fato, né, dar um abraço no meu pai, e aí ele não deixou entrar. E a sua mãe? Porque a sua mãe... Você soube com quantos anos que você era filho dele? Eu soube desde pequeno, desde 9 anos, mas na verdade eu quis atrás dele quando eu tinha 13 anos, por aí, porque eu comecei a cantar nessa idade, né, assim, Entendi. comecei a levar a Se música a inspirou sério. nele. Eu fui saber, na verdade, que era música o que eu queria para mim. E aí, com 13 anos, eu fui atrás dele, com 13, 14 anos. Mas eu só consegui mesmo chegar perto dele através do Ratinho na época. O Ratinho estava na Record. E aí foi em 2000, eu tinha 14 para 15 anos, por aí. Mas antes disso, eu fiquei 1 ano e meio tentando em shows, mandando carta para ele, a produção, mandando... Mas será que ele enfim. tinha certeza que você era filho dele? Não. Então, talvez... Ele sempre falou que não era. Ele sempre falava que eu não era filho dele. E quando você fez o DNA, Ele aprovou. você fez com um pedido na justiça, né? Isso. Foram 2 DNAs. Provou um, Inclusive, provou outro. Eliana, as pessoas que
acham, por exemplo, se eu achar que sou filha de fulano e eu pedir um DNA, tem que tirar. Tem que fazer. Tem que fazer, não tem que Inclusive, fazer por ordem judicial. Isso, a pessoa faz ou por bem ou por mal, não tem escolha. Né? E se Óbvio, recusar a fazer, não vou fazer. o juiz determina. O juiz determina que seja feito, mesmo que seja com condução coercitiva, em algum momento vai achar, porque a pessoa vai ter que fugir muito. Né? Ou então, através do avô, algum parente. o pai, algum parente, né? Agora, isso pode ser feito numa boa ou mediante determinação judicial mesmo, né? Faça e ponto. Não tem o que discutir. E a sua mãe? Porque eu sei que a sua mãe, ela falava bastante, inclusive ela falou pra gente do relacionamento que ela teve com o Marciano e foi, eu vou dizer que foi um depoimento assim bem emocionante. Eu vou conferir, depois você me explica um pouquinho mais da sua mãe, tá? Agora? Coloca aí, vou botar. Luciana Gimenez, nós estamos aqui com a dona Ruth Martins, a mãe do Fabiano, que concordou em conceder essa entrevista. Muito obrigada, viu, dona Ruth? A gente vai falar um pouquinho da sua intimidade. Como é que a senhora conheceu o Marciano? Eu conheci o Marciano num circo. Em Itu. Itu. E aí viveram um relacionamento? Não, foi só passageiro. Foi algo relâmpago? Isso, correto. E aí depois a senhora descobriu que estava grávida? Então, isso foi em maio. Quando foi em junho descobri que eu estava grávida. Não procurou? Não procurei. Por quê? Não procurei porque, naquela época, ele estava muito famoso. Então, eu não quis ir atrás, porque se eu fosse atrás, ia falar que era mentira. Aí eu falei, quer saber da coisa? Eu vou criar sozinha. Criei sozinha, meu filho. Eu trabalhava na cerâmica. Certo. Agora, vamos só voltar um pouquinho no tempo. Como é que foi a criação? Quais foram as dificuldades que a senhora enfrentou criando um filho sozinha? Passei dificuldade, mas não passei fome, graças a Deus, porque eu trabalhava, né? Trabalhei muito, entendeu? Mas só que tem uma coisa, o Fábio era muito doente, ele era. Ele ficou um ano e um mês internado. Deu alta, saiu, voltou de novo porque pegou sarampo, catapora. Ele sempre foi muito doentinho? Sempre foi doente. E a senhora sozinha com ele? Sozinha. Eu nunca fui, eu vou deixar a coisa bem clara pra você, nunca fui pedir pensão pro Marciano e nem fora tá caindo no pau. Nunca fiz isso, nunca. Mas a senhora tinha direito? Tinha direito, mas eu nunca fiz isso porque eu também não tinha o DNA, né? Entendeu? Que provasse que é filho dele. Eu sabia que era filho. Então não era provado, não era nada. Daí com 14 anos que foi feito o exame de DNA. Que comprovou a paternidade. Comprovou a paternidade, que ele é filho do Marciano, que deu 99,99, entendeu? Como é que a senhora recebeu a notícia da morte? O Fábio, ele me ligou e falou, mãe, sabe quem morreu? Eu falei, quem? Ele falou, Marciano. E a senhora? Eu fiquei triste por ele, porque o sonho dele acabou, né? Entendeu? Porque o sonho do Fábio era sempre cantar uma música com ele, ser amigo dele. Mas, infelizmente, não deu tempo, entendeu? E outra, nem que desse tempo, isso não ia acontecer por causa... A senhora fica muito magoada com isso? Magoada. Nessa parte, eu fico assim, por ele, entendeu? Pelo Fábio. Te machuca, né? Machuca. Eu nunca quis atrás de pensão de nada dele, entendeu? Eu só quis, quando o Fábio tinha 14 anos, os dois ser amigos. Quando deu que é filho, eu nem fui no fórum pedir pensão, não fui nada. Criei sozinho. Quando ele veio para São Paulo, eu falei para ele, vai morar em São Paulo, Fábio, lá que é o canal da música, aqui tu não adianta você ficar, entendeu? Aí ele falou, mãe, como eu vou, não tenho dinheiro, não tenho nada. Eu falei, eu te ajudo. Aí eu tinha um Fiestinha, vendi meu Fiesta para gravar o CD dele, entendeu? Sempre ao lado dele. Sempre ao lado dele. E a gente Fiz empréstimo na firma onde eu trabalhava, 10 mil reais. Eu fiquei 1 ano trabalhando sem receber. Só pra ver o sonho dele realizado. Fazendo bico, sabe? Eu pegava dinheiro assim, mas fazendo bico. Passando roupa pra fora, fazendo faxina pra fora. Porque eu trabalhava das 6 a meio-dia. Então, na meio-dia eu fazia bico. Porque eu não tinha pagamento. Porque o pagamento meu eu empresto pra ajudar ele aqui em São Paulo. Pra comprar o som, pra comprar o violão. Então, eu tive que ajudar ele em tudo. A senhora sempre E acreditou nunca nele. fui atrás do Marciano pra pedir R$1. Pra nada. Os dias vão passando sem você aqui. E a gente sabe que dia 10 de fevereiro vai ser o aniversário do Fabiano. Isso. Qual seria o maior presente pra ele? O presente dele era conhecer o pai, mas agora não tem mais, porque ele morreu, entendeu? Agora, o meu presente que eu gostaria mesmo é a carreira dele.
Seu sonho. Meu sonho é que ele pudesse ser reconhecido. Isso é meu sonho. Eu sempre falei para ele, antes de morrer, eu ai de ver você estourado no sucesso ainda. Ainda vou ver, eu tenho fé em Deus. Então, Ainda vou ver. aproveitando esses olhos marejados, deixa um recado pro seu filho olhando para aquela câmera. Tô emocionada. Não vou mandar. Não? Não quer? Ela tá emocionada, Luciana. Eu sei. A senhora passou todo esse momento com ele, criou sozinha, é a maior incentivadora dele. Então a gente encerra a entrevista aqui, tá bom? Obrigada. Tá? Obrigada, viu? Dá um abraço. Obrigada. E ainda hoje, com exclusividade, Meu nome é Márcia Anne, tenho 32 anos, sou filha do cantor Marciano. saiba o resultado do exame de DNA feito por Márcia Anne. Esse exame ele comprova se a gente é irmão mesmo? Isso, comprova sim. Será que ela é mesmo filha de Marciano? Confira logo mais. Olha, eu vou te falar que você foi desprovido de pai, mas tem uma mãe que vale por 2, hein? Ah, minha mãe foi a pessoa assim que... se eu Dá tenho o que eu nada. tenho hoje, acho que foi... Eu cheguei em São Paulo em 2007, tinha R$140 só no bolso, eu não tinha dinheiro para nada. Minha mãe, ela vinha todo mês com cesta básica de Itu, né, que eu sou de Itu, e ela vinha para São Paulo trazer, porque se não fosse minha mãe, eu acho que eu passaria fome aqui em São Paulo. A pessoa que até hoje me incentiva, Gente, que mãe é essa? Maravilhosa. minha mãe é muito... Vender. Ficou um ano, gente, ela Minha ficou um mãe é- ano sem receber salário para poder te ajudar. E as pessoas julgam muito, né? Porque eu leio muito, né? É muita gente na internet julgando. A minha mãe nunca sequer entrou com um pedido de R$1 do meu pai em justiça. E ela tinha todo esse direito de pedir, ela nunca quis, ela sempre batalhou sozinha. Então as pessoas que falam que eu sempre quis dinheiro do meu pai, as pessoas não têm noção do que está falando. Gente, realmente uma As mulher pessoas forte, não- porque passando dificuldade naquela hora, ela deve ter pensado, em algum momento, vou pedir ajuda. Ah, sim, com Mas certeza. ela durona, né? Foi até o final comigo e o engraçado é que eu sempre falava pra minha mãe, mas o Marciano é meu pai mesmo? E ela sempre falava assim, ele é seu pai, ponto final, não tenho dúvida, porque as pessoas colocavam coisa na minha cabeça. Gente, a sua mãe me parece uma mulher bem séria. Você não deve ser filho do Marciano, tal. Isso era moleque ainda tal. Aí sempre assim, sempre que eu perguntava para ela sempre bem firme na palavra, não, Marciano é teu pai sim, ponto final. Pronto, ela sabe. A sua mãe realmente me parece uma mulher de fibra. Agora, tem muitos casos que as mães acabam tomando para elas a responsabilidade e nem vão pedir. E no direito, o menino tinha total direito de estudar num bom colégio, ter uma vida talvez melhor, não melhor assim, mas financeiramente, com mais oportunidade de estudar música. Olha, eu vou dar a minha opinião pessoal aqui, né? Eu acho que é uma questão de caráter. Nossa. É caráter, né? Quando a pessoa tem bom caráter, ela não precisa de exame de DNA, ela não precisa nada disso. Ela sabe exatamente quais são os pontos da vida dela onde ela falhou. Quando a pessoa não tem caráter, é isso que acontece. Só que ele tem uma mãe de caráter. Nossa, né? muito. Uma mãe que tem que ser respeitada até o último suspiro. Porque ela, né, passou fome, passou o que tinha que passar e não pediu dinheiro a ele. E eu tenho para mim, posso até estar errada. E ele tinha dinheiro muito na época. Exato. Isso aí, Não, vale inclusive, lembrar eu que acho na que época ela ele era até- muito famoso, ele tinha muito Inclusive, dinheiro. eu acho que aí- ela errou, deveria ter pedido. Nessa época. Eu posso até estar errada, né? Mas daí é o descomprometimento exatamente para que ele não sofresse as consequências De uma briga. do pedido judicial de dinheiro. Provavelmente. Eu não tinha pensado nisso. Justamente para o menino não ter que sofrer, sair na imprensa, alguma coisa. Exato. Eu acho que ela fez isso para te proteger mesmo. Nossa, que mãezona. Ah, minha mãe é... Jovem, bonita. Sim, Parabéns minha mãe pela é- sua mãe. Ela te chama de Fábio. Fábio é meu nome, né? Fabiano Artístico, Ah. Fabiano Martins é o nome artístico, né? Como músico, cantor. Só que lá em casa é Fábio, né? Todo mundo chama de Fábio. Minha mãe... E ela é sua fã número 1. Ah, minha mãe é. Essa é. Compartilha tudo que eu faço e vai lá. Mas você já está fazendo sucesso, ela curte, ela está sempre fazendo tudo. Curte tudo. Fala assim, eu posto um vídeo. Fábio, vem aqui. Fofa. Olha, já passou de 1000 visualizações. Ai, que fofa. E o que ela gosta da sua filha, né? Entendi. É da sua filha avó, ela é boa avó do seu filho. Meu filho. É, seu filho. Sim, é uma ótima avó. Eu tenho 2 netos, né? Imagino. Tenho um filho, tem um comigo e tem com a minha irmã, né? Nossa, Tem um filho deve ser também. uma E ela maravilha de avó. Sim, meu. 2 netinhos dela, 2 amores da vida dela. Então você vê que a tua vida não foi tão ruim, você tem uma super mãe. Sim, super mãe. Isso aí não tem o que reclamar, não. Essa mulher aí... E eu falo que
Meu sonho hoje, o meu maior objetivo hoje é dar uma casa para ela, né? Vai conseguir. Sonho, com certeza. Né, você vê que ela falou ali, a gente perguntou para ela, a Simone perguntou, o que ela sentiu na hora que ela soube do falecimento do seu pai biológico. E ela falou assim, eu me senti triste porque o sonho do Fábio teria acabado. Exatamente. Que ela sabia que você Ela queria. sempre soube que o meu sonho era cantar com meu pai. Isso, eu sempre falo isso aí. Sempre tive um sonho. O meu sonho era exatamente esse aqui, tipo um sofá como esse aqui, ele aqui, eu pegar um violão e a gente cantar uma música junto. Sempre sonhei isso aí. Agora, ela não incentivava você, porque as pessoas quando têm, vamos dizer assim, muita raiva no coração, me parece que a sua mãe é uma mulher muito da paz. Ela não Sim. incentivava você a ir atrás de dinheiro, de nada. Nunca, É. nunca minha mãe mandou eu ir atrás de R$1 do meu pai. Nunca. Isso ela nunca. Sempre foi guerreira, sempre trabalhou, sempre lutou. Nunca, em toda... Eu lembro que na época que eu era menor, teve, né, vários advogados querendo pegar a causa, porque, enfim... Claro, deu dinheiro. Envolve dinheiro. Ela nunca se interessou. Você tinha o nome dele na sua certidão de nascimento? Não, agora eu tenho. RG mudou tudo. Mudou minha certidão de nascimento, mudou RG, mudou tudo. Agora eu uso. Agora é Fábio Fernandes Martins Marciano. E você sobrenome. tem quantos irmãos por parte de pai? Olha, A gente não sabe ainda se é... pai de pai que eu sei. Eu tenho uma irmã que mora com ele, né? Que morava com ele, né? A Marciane, que também não gosta de mim, também não sei porquê. E eu tenho a Marciane, né? E tem, acho que mais uma filha dele também no Paraná. Uma coisa assim. Mas a Marciane, que não chegou a fazer o DNA, a gente vai ver isso aqui. Vai ver se a gente... Mas ela foi reconhecida por ele, ele aceitou... Isso. A Reconhecida assim, na verdade, reconhecida por ele, não em papel, né? Reconhecida por ele assim, ele ajudava ela, né? Ele ajudava, encontrava, Isso. falava. Tinha um isso. carinho por ela. Isso. E por incrível que pareça, né? Ele afastou dela justamente quando ela me conheceu. Porque, na verdade, assim, para ela, eles falavam que eu era, né, o pior cara do mundo, a pior pessoa do mundo, que eu era um carrasco, enfim, para ela. Aí, quando ela me conheceu, ela falou, não, peraí, não é assim do jeito que eles falam. Entendeu? Aí ela me conheceu, né? Ela se apegou a mim de uma forma assim que até eu fiquei surpreso. E aí um dia, né, isso lá em 2016, ela me abraçou e falou, não, você não é isso que eles falam para mim. E aí foi quando a esposa dele e ele descobriu que ela estava comigo, porque foi uma foto junto que a gente postou, os dois viraram a cara para ela. Quanto tempo o seu pai biológico era casado com essa moça que você comentou o nome dela? Na verdade, eles não eram casados, eu acho, no papel. Mas juntados. Juntado desde 1994, se eu não me engano, que eles estão juntos. Bastante tempo. E por que ela não gostava de você, você sabe? Olha, eu acho que ela não gostava de mim de medo de eu pegar dinheiro dele, né? Só pode, porque não tem outra explicação. Não sei por que essa mulher... Ela não tem filhos com ele? Não tem. Entendi. Não gosta tanto de mim que eu fui barrado pro velório do meu pai, isso né? que eu queria te perguntar. Eu te fiz uma pergunta quando a gente estava começando o programa. Por que você quis ir no velório dele? Na verdade, eu estava bem em dúvida, assim, né? Se eu iria ou não. Peraí, né? segura que eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a história para as pessoas, aí você me explica, eu quero até que você assista, porque foi muito falado desse velório, né? E realmente os fãs foram, as pessoas puderam assistir uma cerimônia pública muito bonita, mas você alegou e todo mundo soube também que você foi impedido de entrar no velório, né? Totalmente impedido de uma forma covarde ainda. Eu quero entender como foi isso. Coloca aí. Vítima de um infarto, Marciano morreu no dia 18 de janeiro, aos 67 anos. O velório do cantor foi na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo. Em declaração polêmica, Fabiano Martins disse que foi expulso de uma cerimônia íntima ocorrida antes do velório ser aberto ao público. Eu vim de peito aberto. E aí eu subi. Quando eu saí do elevador, a Márcia, né, que é advogada, né, da família e a pessoa que cuida de tudo, ela me pegou pelo braço e falou, ó, não vá lá com a Alexandra, que é a esposa dele, não quer a sua presença. Falou que você não é bem-vindo e que se você for, vai causar um alvoroço, não vá. A notícia de que não era bem-vindo veio da advogada da família, que contesta a versão de expulsão.
Fabiano, no entanto, conta com a irmã Márcia Anne como testemunha. No dia do velório, assim que eu cheguei, o Fabiano já estava lá e ele estava com muito receio de entrar. Então ele me pediu a todo momento para que eu fosse até lá e falasse com alguém para ver se ele poderia entrar. Quando a gente desceu do elevador, uma moça segurou na mão do Fabiano e puxou ele pro canto e falou: Fabiano, eu preciso muito falar com você. E aí ela falou: meu nome é Márcia, eu sou advogada do seu pai e eu preciso que você venha aqui comigo rápido. E ele foi, e eu fui junto. Aí ela pegou e falou assim: Fabiano, a Alexandra não quer que você entre de jeito nenhum. Antes de ser aberto ao público, o velório ele estava reservado para a família. Foi onde só eu consegui entrar, onde só permitiram que eu entrasse. E ainda hoje, com exclusividade... Meu nome é Márcia Anne, tenho 32 anos, sou filha do cantor Marciano. Saiba o resultado do exame de DNA feito por Márcia Anne. Esse exame ele comprova se a gente é irmão mesmo? Isso, comprova sim. Será que ela é mesmo filha de Marciano? Confira logo mais. Eu já tô aqui com a Márcia Anne, mas antes a Eliana Passarelli tá revoltada aqui. Pode falar, Eliana, vai. Olha, eu acho que você não é filho dele, porque você é de uma paz tremenda, né? E as pessoas falaram pra mim, até ela inclusive falou, se fosse você entrava, ia... Lógico, eu entraria, pediria, se fosse necessário... Muito assim, eu sou muito tranquilo, eu não... Pois é. Eu olhei pra cara dela e falei assim pra ela, eu olhei pra cara dessa mulher e falei, você sabe que vocês estão errados, né? Ela, eu sei, mas ela não quer que você vá. Mas ela então, manda, agora você deveria processá-la e processar essa senhora também, todo mundo. Mas pode por danos morais. Claro que não pode, o local é público. Eu li sobre isso, não pode. O que ela fez, assim, essa mulher, na verdade, ela sempre me tratou com covardia. E assim, por mais que meu pai fala, poxa, mas seu pai errou. Olha, mas eu tenho certeza que meu pai era muito influenciado por essa mulher. E essa mulher, eu falo, ela não é do bem. Essa mulher não tem caráter, porque ela, assim, ela fez de tudo para que o meu pai fosse afastado de mim. E ela conseguiu, porque ele morreu e a gente se tornou amigo. Até no velório, que eu queria lá olhar para ele, sei lá, em pensamento, dar um adeus, ela não permitiu. Ela não permitiu e você aceitou, né? Sim, porque eu não... te pega de surpresa, né? Eu imagino, pegou de surpresa. Lógico. Aí vai falar, nossa, eu vou causar aqui. E era assim, e detalhe, essa hora era aberta pro público. Você poderia ser público, essa claro. hora, eu poderia invadir isso se eu quisesse. Claro. Era aberta pro público. Só que ela falou, se você, assim, não vá, porque você vai causar um alvoroço, enfim. Aí eu fiquei pensando assim, sabe, quando dá em você 2 minutos que você fica viajando. Dúvida, você ficou naquele... Falei, como assim? Porque assim, eu imaginava que eu não seria bem recebido. Fato, eu sabia disso. Entendeu? Mas você não estava lá para ser recebido por ela. Eu sabia que eu não ia ser bem recebido. Exato. Ponto. Mas até então, tô ali, faço a minha parte, vou lá, olho entendeu? Agora, fazer o que ela fez e mandar alguém lá. E detalhe, eu tava subindo o elevador, parece que a pessoa tava me vendo lá embaixo já, os passos. Tava esperando. Na hora que eu subi o elevador, eu tava assim, eu botei um pé pra fora, já senti uma mão pegar assim. Como é que ela sabia que você ia? E essa senhora é advogada? Segundo ela, eu não conheço essa pessoa tal de Márcia. Então, se for advogada... Péssima. Não, precisa já de uma representação na OAB, né? Porque advogar... Pode fazer isso. De forma ilegal, impossível. Não, foi legal que vocês fizeram disso. Foi legal que vocês fizeram. Ô, Fabiano, você teve um contato com ele em vida em algum momento? Alguma esperança? Teve algum momento A gente se encontrou em... Agora vai dar certo? A gente se encontrou em 2008, né? A Sônia Abrão que fez esse encontro, ela que proporcionou tudo. A Sônia tá comigo desde o começo, no caso. Ela é uma querida. E a Sônia fez esse encontro e tal, e eu fui. Isso foi em 2008. Só que, Luciana, assim, foi uma coisa muito fria da parte deles. Você percebe, quando você está numa casa, você percebe que você não está sendo bem recebido. Claro. Ponto final. E eu percebi que eu não estava bem recebido e que era uma coisa muito fria da parte deles. Gente, eu não entendo. Você entendeu? E como que essa relação, eu e ele, que durou muito pouco, acabou. Porque ele falou para mim assim, ó, qualquer coisa que você precisar de mim, você me liga. E aí nessa época, né, eu cantava no centro de São Paulo. Eu fazia música ao vivo no centro e tal, e eu tive o meu som aprendido pela prefeitura de São Paulo na época. E eu liguei pro meu pai, né? Aí ele falou para mim assim, ó, aguenta aí que em meia hora eu te ligo de volta pra gente
pra gente resolver isso aí. E não ligou até hoje. Aí quando eu fui entrar em contato com ele novamente, acho que no mesmo dia ou depois, não me atendeu mais e depois de um certo tempo trocou o telefone, trocaram tudo. Ou seja, aí eu não tive... Tem mais resposta. Não. Por quê? Porque não era verdadeiro, entendeu? Não era de coração. Louco isso. Ele fez isso na verdade, por quê? Porque ficou uma imagem meio ruim pra ele na época, né? E aí ele foi lá e fez uma imagem que, enfim, mas não era verdadeiro, era uma coisa Eu não consigo falsa. entender isso, eu não consigo entender, mas... Eu acho que... É o que eu penso. Eu acho que eu era pra ser motivo de orgulho pra ele. Claro. Eu acho. Acho, não tenho certeza. Filho dele. Né? Tipo assim, eu errei, chamasse eu de canto, ó. Vamos ser amigos, vamos parar, né? Vamos botar uma pedra em tudo que passou. Amigo, ele é teu pai. Era teu pai. Você entendeu? E, enfim, mas... Feito 50% do DNA dele. Eu sou o único filho dele que canta. Ah, eu não O entendo único isso. filho homem, o único filho que canta, o único filho que segue os passos do pai, né? Eu vejo aí o filho do Leonardo, eu vejo aí, enfim, vários filhos que os pais abraçam a causa, lançam como artista. Orgulho. Exatamente. Porque você é a continuação dele. Exatamente. Eu Como sempre dizia falei isso. meu sogro que eu amava, ele falava, somos Mas eternos mesmo assim, nos nossos filhos. Mas mesmo ele nunca ter me assumido, eu quero ser continuação dele. Claro. Eu quero gravar um CD agora, Só porque ele DVD, estava errado, você também não tem que regravar ser. Não, Claro. eu não tenho raiva do meu pai, gente. Eu não isso aí. tenho. Eu tinha mágoa do meu pai antes, quando eu era mais jovem, tinha uns 17, 18 anos. Hoje eu não tenho mais mágoa do meu pai. Eu juro por Deus, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu não tenho mágoa. Ah, que bom. Eu quero que a alma... E assim, eu tenho comigo... Tá certo. Eu ainda vou no cemitério, né, visitar o túmulo dele. Barrado não vai ser no cemitério também, né? Eu vou ainda. Eu vou no cemitério, um momento só eu e ele ali. Enfim, eu tenho isso comigo. Ainda vou fazer isso, porque eu sei que se não fosse essa mulher na vida dele, a gente Também era não dá próximo. só pra culpar a mulher, né? Sim, não dá só pra Não culpar tô ela, dizendo porque que eu ela acho que ele eu não tenho uma fatia de culpa, mas assim, a pessoa também... influenciou muito. Eu entendo o que você está muito. falando. Mas claro que também não posso falar que foi só ela, Não. né? Porque se ele quisesse realmente, não, pô, o cara é meu filho, É claro, ele teria falado. entendeu? Só pra você ter uma ideia, mesmo com 2 exames de DNA, mesmo eu usando o sobrenome dele, ele ainda teve coragem, De falar que você ele não e era ela, filho dele. teve a coragem de falar uma ligação que teve com ela, com a Marciana, e falar assim, mas ele é meu filho mesmo? Você tem certeza que ele é Com meu 2 filho? exames de DNA, não tem Mesmo eu como. usando o sobrenome dele, com 2 exames de DNA comprovado, ele ainda fala pra ela, você tem certeza mesmo que ele é meu filho? Tipo assim, duvidando de algo... Que está mais do que comprovado. Marciane, você foi, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem. Você esteve no velório. Com quantos anos você conhece? O seu nome a sua mãe te deu por causa do seu pai, é isso? Acredito que sim. E você tinha contato com ele? Como eu falei na Sônia Abrão, desde que eu me conheço por gente, assim, desde que eu tenho consciência, eu sei que ele é meu pai. A minha mãe, ele pagou o hospital que eu nasci, ele até os 2 anos ele dava dinheiro. Depois minha mãe conta que ele falou que ia tirar eu dela. Aí ela não aceitou mais nada, minha avó chegou nele e falou que ia fazer, queria o DNA, ele falou que não queria. Com 12 anos eu pedi para minha avó me ajudar a encontrar ele, porque a minha mãe não queria, nunca quis, a minha mãe não gosta nem de ouvir o nome dele. E a minha avó conseguiu um contato com ele. Ele não se negou em momento nenhum a me conhecer. Aí quando eu conheci ele, ele ainda falou para mim, eu não preciso de DNA. Ele falou para mim, você é minha filha, você é muito parecida comigo. E assim foi durante 10 anos. Dos 12 aos 22, ele me dava um valor lá, que eu ia na casa dele buscar. E ele me levava para passear com ele. Eu tinha, na realidade, uma relação. E como é que foi perder esse pai? Foi difícil. Eu não conseguia nem falar. Eu não conseguia eu não conseguia acreditar, porque eu não imaginava ver ele pela última vez dentro de um caixão. Porque eu tentei muito contato com ele depois da reportagem. Então, depois que você abraçou a causa do Fabiano, ele cortou a relação com você? O dia que a gente foi no apartamento dele, ele me atendeu, mas aí quando ele viu que eu estava com o Fabiano, ele não quis falar mais comigo. Aí ele me ligou no outro dia. Essa conversa eu tenho guardada comigo, que ele falou para mim que se eu barrasse essa reportagem, não deixasse a reportagem ir ao ar, ele ia me assumir, ele ia conversar com a filha dele para ela aceitar a minha história, que é a única filha que ele tem reconhecida, que morava com ele. E aí
eu não conseguia barrar a reportagem. Já ia para o ar no outro dia, eu não podia Eles queriam fazer barrar a isso. reportagem, isso é uma ideia. Aí ele Tá fala, certo. na ligação, ele fala para mim, olha, eu não preciso de DNA, porque eu sei da história que eu tive com sua mãe, só que é daquela pessoa. Aquela pessoa que ele cita na ligação é o Fabiano, ele não fala o nome dele. Mas aquela pessoa eu não tenho certeza, e você se juntou com ele, ele te influenciou. Nossa, que loucura isso. Mas você realmente se apaixonou pelo seu irmão? Sim. uma Em coisa- 2008, quando ele apareceu na Sônia Abrão, eu tentei o telefone dele. Eu cheguei a pedir para uma funcionária do meu pai, não me deram. Falaram que não podiam dar. Tá. Mas aí... E quando você foi no velório, a esposa dele te recebeu bem? Não, ela não... Eu falei assim para a advogada, para a Márcia. Eu falei, quando ela barrou o Fabiano, eu falei, vamos que a Alexandra não vai ter coragem de falar nada para você. Aí ele falou que ele não ia, para não causar um alvoroço, como a advogada Muito falou. educado, do jeito que ele é. Aí eu falei, então você vai lá e fala para a Alexandra que eu tô aqui, que eu vou ver meu pai. Pra avisar Claro. já. E aí? Aí ela foi e ela fez sinal para mim de longe, com a mão, para mim entrar. Aí eu entrei. A Alexandra estava chorando muito, aí ela olhou assim para mim, baixou a cabeça e continuou chorando. Não esboçou nenhuma reação. Aí eu cheguei perto, me despedi do meu pai, só que eu estava com muita dó de deixar ele lá Claro, fora. claro. Aí eu não fiquei lá, aí eu peguei e saí. Você vê. E ela veio comigo, você vê. Ela não ficou. Mas as pessoas são diferentes, né? Ela não ficou. Eu não entendo o ser humano, Ela poderia cada vez ficar mais, lá e falar, cada vai vez você sozinho que eu vou ficar vendo meu pai aqui. Mas não, ela viu. Porque ela acompanha, ela sabe que eles estão errados. Entendeu? Qualquer um que entra na história sabe que eles estão errados. Eu falei para ele, Você eu falei entendeu? na ligação, eu falei, pai, por que essa raiva toda? Porque você nunca tratou mal, você sempre me tratou com muito carinho, você sempre me tratou assim como filha, tanto que uma vez a gente estava no supermercado, a moça do caixa perguntou para ele se eu era filha, ele falou, sim, é minha filha. Eu falei, por que essa raiva toda dele? E ele? Aí ele falou que era porque ele não tinha sido homem de procurar ele antes de ir na televisão. Como não? Ele procurou quando Mentira era dele. novinho. Eu procurei, sim. Agora, você vê que esses relacionamentos não é tudo por DNA, por sangue, porque você nunca nem fez o DNA, né? Ele nunca A gente quis. fez aqui e a gente vai te dar hoje. Eu não vi ainda o resultado, mas Eu também tô ansioso. Agora, veja, vamos dizer que você realmente seja filho, porque na realidade você é, porque ele te assumiu de coração, você é filha dele, porque é isso que basta. Tem muito filho adotivo no teu DNA e é assumido e é filho. Mas eu tenho certeza que se você não for, vocês vão continuar sendo irmãos. Isso eu não tenho, Sim. não tenho a dúvida. Não é? Porque A gente começou a ver sobre isso. Não tenho a dúvida. não tem nada a ver com um papel que alguém escreveu. Quando a gente ama uma pessoa, a gente ama independente do sangue, a gente ama de verdade. Isso E não tem nada a até ver. o jeito que ele falou que a Alexandra influenciava, ela influenciava, porque até o jeito comigo ela era diferente. Enquanto eu não tinha contato com o Fabiano, ela era uma pessoa, apesar de descobrir por outras pessoas que ela era falsa. Mas até então, comigo, nunca tive problema com ela. Nunca, nunca, nunca. Tanto que eles iam pagar minha faculdade. Eles iam pagar. Bom, agora então vão pagar se você for fazer, não? Acho que tem que fazer. Eliana, cada vez mais eu não entendo o ser humano. Eu vou te falar que me choca. De vez em quando eu vejo no Instagram umas postagens que eu acho ótimas, né? Assim, Eu quanto entendo o ser humano. mais eu conheço o ser humano, mais eu Eu gosto de do meu cachorro. né? Pelo menos não muda de ideia. Mas eu acho que aí tem um fator. Estou presumindo, né? Eu acho. Não conhece, mas... Não conheço a história, mas eu presumo que tem um fator de competição muito grande em relação a ele. Entendi. Porque ele ia tirar o pai da casa. Ele iria cantar com o pai. Entendi. Que sucesso teria o pai, vamos ser sinceros? Já me falaram isso pra mim. Lógico. Mas Que sucesso- sucesso teria o Marciano hoje sozinho? E qual o sucesso que teria o Marciano com o Fabiano? Muito mais. Marciano? Já falaram isso pra mim. Mas ia já, ser bom pra uma ele. vez. Lógico. Ia ser muito bom pra ele, gente. E sabe o Imagina. ruim, assim? É que Ela eu fico ia pensando. perder o filho. entendi. Ela ia perder Não o ia perder marido nada. para o qual ela nunca Não, deu ela um filho. viajou, não ia perder Vamos nada, deixar né? bem Podia claro. trazer pra casa, não ia perder nada. E o ruim, assim, que ele morreu com uma imagem totalmente queimada. Esse não pegou bem, não. Eu tava vendo, né, as postagens dos cantores, eu vi do Sorocaba, Edson Hudson, acho que o Luciano postou, enfim, vários artistas postaram homenagem a ele, né, Michel Teló, Ratinho, e assim, você vê todo mundo descer um pau, assim, sem dó. E é triste isso, porque porque é uma coisa- é triste isso, porque ele teve 20 anos, Pois é. 20 anos, não foram 20 dias, não foram 20 meses. Ele teve 20 anos de tempo pra gente se acertar e pra gente, dar amor, né? enfim, selar esse carinho de pai e filho. E talvez ele quisesse e não pudesse por conta É só dessa você ver os senhora, comentários né? nas páginas que Coisa de postam louco. sobre essa história.
A galera, Eu nunca assim, entendi isso, nunca entendi. não perdoa. E é igual o Pelé, né? É a mesma coisa, entendeu? Enfim. Então, assim, qual conselho que eu dou para esses pais? Não façam isso, você entendeu? Nossa, mas Não- a gente tem tantos exemplos não ótimos, faça né? isso, Pessoas que ficam assuma. felizes. Falar que bom, vem pra cá Ah, mais o um. filho- Não, Roberto Carlos. É, tem muita gente. Ele me xingou, vai lá, conversa, não faça isso. Faça que, assim, muitos exemplos de artistas que fizeram isso, né? Ronaldo, É o Ronaldo. apareceu filho, assumiu. Amado Batista, Roberto Carlos, tá vendo? Tantos exemplos bons que a gente tem. Claro. Que o meu pai teve todas as chances do mundo para seguir o mesmo exemplo. Uma coisa do tão normal Ronaldo, hoje, né? Amado Batista, Roberto Carlos, mas não quis seguir. O Ronaldo Alexandra, mesmo, ela assim, tomava né? Um muito beijo, à frente. Ronaldo. Ronaldo foi, ele fez isso, ele O Ronaldo- assumiu, mas o foi lá Ronaldo e é andou com brilhante. ele. Pensa. É meu filho, ponto final. Ronaldo Legal, tem atitude, caráter, assim, Bacana. inquestionável, realmente. Mas eu agora, sinceramente, eu tomaria um novo rumo. É assim, nós já vimos que a tua mãe tem um coração Incrível. excelente, né? Incrível. Você é uma pessoa de caráter, porque você nunca pediu nada dele, nenhum Não. dinheiro, nada, nem um tostão. Então, eu acho que agora seria legal reivindicar toda a parte Claro. da herança? herança. Sim, primeiro para fazer uma doação para sua mãe, Não, com Claro. certeza. porque ela é te fato. criou sozinha. E segundo, se você quiser, doa para uma instituição, Mas ele tem direito, é filho para do os cara. outros menores que não foram reconhecidos pelos pais. Com Ah, certeza. mas desculpa, vamos combinar? Ele tem direito. Tem? E Então, o por direito isso- dele é igual aos outros filhos, Sim. né? E no caso, se ela for filha também, tem Também. direito também. É Também. isso. E aí eu E acho aí que a não lei é por está... você, entendeu? Ah, não, mas eu acho que ele tem que. A lei está Eu aí para acho que ser tem que ser. respeitada. Se você não fez questão quando ele estava vivo, ok, mas agora é uma questão de direito. Eu fico pensando assim, às vezes, né? Assim, a esposa dele, em vida, eu acho que ela fez tanto para que eu não fosse próximo do meu pai. Talvez pelo lado financeiro, né? Enfim, medo de eu pegar dinheiro dele, que agora que ele morreu, ela vai se obrigar a dividir. Então. Olha, Então, além do Fabiano, adoro. o cantor Você Marciano entendeu? teve uma outra paternidade que só faz foi sentido. reconhecida informalmente pelo cantor. Eu quero entender também esse assunto com a Marciane. Coloca aí. Meu nome é Marciane, tenho 32 anos, sou operadora de telemarketing, sou filha do cantor Marciano. Desde que eu me conheço por gente, acho que desde que eu comecei a ter consciência. Minha mãe, minha família toda, amigos, todo mundo que conviveu na época do circo, que a minha família veio toda do circo, foi onde meu pai conheceu a minha mãe. Ela sempre me contavam a mesma história, que minha mãe teve um envolvimento com ele aos 14 anos, engravidou de mim aos 19. E ele pagou o hospital que eu nasci, ele pagou o enxoval que eu vesti e até os 2 anos ele contribuiu com as despesas. Como eu era menor de idade, eu precisava de alguém que me ajudasse a encontrá-lo. Então, minha avó me encontrou ele. Aí, ele foi até minha casa, em 1998. Ele foi na minha casa com o antigo empresário dele. No momento que a gente se conheceu, foi muita emoção, porque eu chorei muito, porque eu queria muito conhecer ele. Até então, eu já sabia que ele era o meu pai. E ele também se emocionou. Então, a gente passou a conviver a partir de 98. Foi quando ele começou a pagar uma pensão para mim mensal. E me levava para almoçar, eu ia no apartamento dele em São Caetano, eu conhecia a esposa dele, conhecia algumas pessoas que moravam com ele. O Marciano, ele reconheceu informalmente porque ele nunca quis fazer DNA e ele também nunca quis assinar, mudar a certidão. Ele nunca quis fazer o exame de DNA. Uma vez eu questionei isso. Você não tem vontade de fazer um DNA para saber se eu realmente sou a sua filha? Ele falou assim, eu não tenho essa necessidade. Eu sei quem é meu filho e quem não é. E eu conheço a história que eu tive com a sua mãe. Foi só isso. Depois nunca mais eu toquei no assunto. Em 2016, eu consegui achar ele na rede social. Aí eu mandei uma mensagem para ele contando que eu também era filha e que eu queria muito conhecer ele e tudo mais. E aí a gente começou um contato. Aí foi aonde meu pai já não quis mais contato comigo. Depois que eles descobriram que eu estava tendo contato com o Fabiano. O Marciano, ele não aprovava minha aproximação com o Fabiano.
Tanto que quando a gente fez uma reportagem, ele me ligou um dia antes. A gente chegou aí no apartamento dele, ele me atendeu. Quando ele viu que eu estava com a reportagem e com o Fabiano, ele simplesmente foi embora. Ele não queria que eu me aproximasse do Fabiano e ele não queria que eu deixasse a reportagem ir ao ar. No telefonema ele fala pra mim, ele fala assim, olha, eu sei que a gente perdeu muito tempo, mas agora você vai ter o seu pai de verdade. Eu só preciso preparar a Marciane, que é a outra filha dele, eu não sei o porquê ele disse isso, mas precisava preparar a Marciane para o meu reconhecimento. Porém, eu iria ter o meu pai se eu não deixasse aquela reportagem ao ar, porque o Fabiano era um oportunista que queria ir para a televisão e queria denigrir a imagem dele. Aí ainda ele falou, você sempre disse para mim que você nunca ia fazer isso e você se envolveu com essa pessoa, ele falava assim, essa pessoa, e você mudou totalmente. E ainda hoje, com exclusividade... Meu nome é Marciane, tenho 32 anos, sou filha do cantor Marciano. Saiba o resultado do exame de DNA feito por Marciane. Esse exame comprova se a gente é irmão mesmo? Isso, comprova sim. Será que ela é mesmo filha de Marciano? Confira logo mais. Bom, ela é filha do Marciano, mesmo que o DNA não dê, porque foi recebida de... É uma verdade, sim. Obviamente, Tá vocês são certo. irmãos, está tudo certo. É uma situação realmente muito inacreditável, porque filho é uma coisa tão especial. A gente que tem filho, eu hoje estava olhando pro meu bebezinho, é a nossa continuidade, é a sua continuação na Terra, é o seu DNA. Quando você morre, porque todos vamos morrer um dia, tá ali representado por uma pessoa que metade é você, que é seu filho, é da sua carne, que você tem a possibilidade de educar, de ensinar a sua maneira. E vai ter, eu fico até arrepiado, porque aí vai ter o neto, quer dizer, você não morre se o seu DNA estiver numa outra pessoa. Eu não entendo isso, eu não entendo. Eu já procurei entender da minha maneira, né? Eu acho que aí tem um lance de grana, de inveja. Ele não pediu dinheiro. Não teve filhos, né? Mas ele nunca pediu dinheiro. Então, mas o prestígio, né? A figura. Mas por que recebeu ela com braços abertos? Porque ela não significa perigo nenhum. Gente, ela não é mas cantora, ela não cantaria junto. Que coisa de louco, né? Porque eu virei para um outro lado. É que bom que eu tenho um filho bonito, um rapaz bonito, talentoso, não usa droga, não bebe. Eu falo, nossa, que delícia. Eu tenho um filho lindo, bem criado. Pois é, né? Não dá pra entender. Não é? Tanto pai sofrendo com o filho drogado. Mas aí que tá, né, Luciana? Você ser barrado no enterro de uma pessoa, Isso não que existe. seja ou não seja seu O próprio pai, pai é daí você vê a complicado. pobreza de espírito das pessoas, Porque né? seria uma hora de falar, não, tudo bem, agora vamos começar, né? E eu fico até, eu não diria nem revoltada, eu diria assim, até decepcionada Muito. em uma profissional do direito fazer esse papel. É, Desculpa. porque ela deveria falar, não, ele tem direito de entrar, Lógico, no mínimo, né? né? Marciane, você tem boas memórias com o seu pai? Natal, alguma vez, ele foi no colégio, ele fez alguma coisa de pai? Eu tenho Fora boas dar dinheiro, porque memórias. dar dinheiro é fácil, né? É, assim, a gente saía para almoçar, a gente se encontrava no apartamento dele. Natal, escola, não, porque quando eu conheci ele não ia até minha casa, era eu quem ia até a casa dele. Tudo bem, mas no Natal não chamava você para fazer uma Não, ceia, Natal eu nunca família? passei. Passava, assim, véspera. Tipo, uma vez eu fui no dia 24, mas não fiquei. Só fui até o apartamento, ele me deu alguns presentes e eu então voltei para ficar com a minha família. Ele tinha algum relacionamento com... Ele falou para você que ele sabia do relacionamento que ele havia tido com a sua mãe. Eles tiveram um relacionamento longo? A minha mãe se envolveu com ele aos 14 anos e ela engravidou de mim aos 19. Entendi. Ah, eles tiveram um tempo longo. Isso. A minha avó ainda, hoje vindo para cá, ela brincou comigo, falando assim, seu pai me traiu. Porque nós éramos muito amigo mesmo, e eu descobri que ele estava tendo um caso com a minha filha. Entendi. E a menina tinha 14 anos, quer dizer, é um absurdo. Ela era... Mas, então, eu acho que ele tinha um carinho pela sua mãe, né? Esse tempo todo, obviamente. É, porque quando a gente se encontrou, eles brincavam, assim, eles discutiam, sabe? Ficava assim, tipo, um jogando pro outro. Ah, eles tinham um relacionamento? Sim, eles conversavam. Ela falava pra ele assim, porque você falou isso, isso e isso. Aí ele falava, não fala isso perto da menina, coisa feia, não faz isso, não sei o quê. Ela, mas eu tô mentindo, sabe? Então eles ficavam nessa. Então, toda vez que ela viu ele umas 2 vezes. Depois das outras vezes, eu fui encontrar com ele, mas ela não ia. Ela só ia comigo até o apartamento buscar a pensão, no caso, o dinheiro. Mas ele nunca estava, porque a Alexandra, ela sempre tomou muita frente. Eu gostava mais de estar com ele quando a Alexandra... Eu falei para ele, pai, eu não tenho nada contra a Alexandra.
Mas pelo contrário, assim, ela sempre me tratou muito bem, nunca me maltratou. Mas quando eu ligo para você, eu quero falar com você. Claro. E a Alexandra toma frente, ela fala que você não tá. Aí ele falou para mim assim, sabe o que é? É que se você ligar lá em casa, ela vai falar com você. Mas se você ligar no meu celular, quando eu não estiver em São Paulo, eu te atendo. Porque quando eu estou em São Paulo, eu tenho que desligar, porque ela é muito ciumenta. Mas ele tinha medo dela? Eu não sei o que é isso, Só sei que sabe? ela dominava ele. O Facebook dele, Instagram dele, era ela que tinha a senha e que usava. Dominou. E era tão pobre espírito, que ela bloqueou eu no Facebook dele. Não. No Instagram dele, sim, bloqueou eu faz um tempo. Tanto Eu que sou bloqueado Você nunca perguntou pra ela porque ela não gostava de você? Eu juro que eu perguntava. Olha, na verdade, hoje, assim, eu tenho pena dessa mulher, assim, porque se ela acha que ela não vai pagar tudo isso que ela fez, o mundo gira e Ou na realidade ela já pagou, que ela não tem filho com ele, né? Exatamente. Meu, pobre de espírito. Não, ele podia ter abraçado os filhos dele, que agora estariam todos lá, falando, ela me lembrando, bloqueou, né? assim, do próprio, da próprias redes sociais do meu pai. E a tua irmã que morava com ele, ela também não te aceitou como irmã? Olha, ela ouviu uma vez só, assim, imagino Por que ela isso, né? não gosta de mim, mas também, assim, não sei também, entendeu? A Alexandra eu sei que não, mas a minha irmã, assim, a Marciana, eu não sei. Bom, mas aqui você tem uma irmã que, independente do que o DNA, que a gente fez o DNA, ela topou fazer, independente do que o DNA diga, você tem uma irmã. E o bacana é que ela teve tudo para ficar do lado deles, que fique bem claro isso. É verdade. Essa minha irmã que teve tudo Ela pra só, ficar do lado dele e ela falar só assim, se prejudicou ao ficar do seu lado. Sim, né? sim, porque eles fecharam as portas para ela também. Foi lá, você está com ele? Então, É tchau. outra que tem caráter, né? Porque Então, tchau. você Foi vê. exatamente isso que eles É outra que fizeram. falou, não, tudo bem, mas ele é meu irmão, eu não consigo compactuar dessa Ela atitude. sumiu, falou, não, tá bom, foi. Outra que tem caráter. Exatamente, Realmente, hoje em ficou do meu dia, a lado gente vê umas pessoas que falam, E nossa... tá aí, 2 anos. O que eles falam para ela, aliás, o que eles falavam para ela de mim, tenho Mas deixa certeza eu que ela falar, fala o totalmente o dinheiro contrário. não é importante. O que é importante é isso. Quando você precisar, você vai Exatamente. ligar para sua irmã e falar, olha, estou precisando, e é isso. Vai ficar velhinho, vai ter um ao outro. Porque dinheiro, ó, quando a gente está no hospital, não vale mais nada. O que vale é os seus amigos, a força que você recebe, é o Natal, aquela ligação. Exatamente. Vou falar a real. É isso, Concordo. gente. Dinheiro é muito bom quando a gente é novinho, pode gastar. Mas quando fica mais velhinho, o que importa são seus amigos, as pessoas que te curtem, o apoio que você recebe. É isso. E eu Também acho que acho. era assim mesmo, porque uma época eu falei pra Alexandra que eu queria fazer... curso de enfermagem. Aí ela falou assim, não, a gente paga, ela sempre falava assim, a gente paga, mas você manda o recibo. Sabe, para realmente saber se eu ia fazer aquele Ela curso. trabalhou alguma vez na vida? Quem? A tal da Alexandra? Uma vez eu Boa perguntei... pergunta. Mas tem mulher que não trabalha não, viu, Então, gata? é isso que eu quero Uma saber. vez eu sabe? perguntei. Não é que não trabalha. Trabalha em casa, ok. Mas tem gente que não faz nada. Uma vez eu perguntei para uma funcionária do meu pai, que se tornou muito amiga minha também, a Alexandra trabalha? Ela falou assim, o trabalho dela é cuidar da vida do teu pai. Ela falou assim. Entendi, porque se ela tivesse filhos, a gente entender que ser do lar é uma coisa que realmente toma muito tempo, mas nem isso fazia. Então, a gente vai pagar, é muita gente pagando, né? Um dinheiro de um só. É, então. Tanto que o envelope que ela deixava com o valor da pensão ia no nome dela. Ia no nome A dela. gente dominou total. Era Ele era tudo muito ela. influenciado. É por isso que eu falo que ela foi Dominado. responsável. Nessa ligação que eu tive com ele, no final, ela fala também. Ela pede para falar comigo e fala do Fábio, Eu ouvi fala tudo. tudo. Eu tenho loucura. Que 1h30, né? Mais ou menos. 1h30 de ligação? mais ou menos uma Foi por aí. hora. Nossa, mas falaram Eu ouvi bastante, tudo. hein? Falaram. Tudo pra dizer que não gostava dele? Também. Eu Nossa, mas na realmente se ligação eu incomodava. era... Ainda eu falo para ele, pai, Pior mas pai, pessoa ele é do seu mundo. filho. Aí E ele aí? fala para mim, você tem certeza disso? Tem, o DNA foi feito. Aí eu tem. falei, mas pai, Que tem ela um, falou, eu falei, tem tem. um DNA que Dá pra ver. Ela falou isso prova. aí. Não, pai, Aí tem ele, DNA, Tem ele é seu dois, filho. que não é. aí ele fala assim, a sua história eu conheço, a dessa pessoa eu não tenho como ter certeza. Gente, mas tá lá no DNA. Aí ele fala. Bom, olha, a Marciane e o Fabiano foram juntos fazer o teste de DNA para comprovar se realmente são irmãos, biologicamente, porque irmãos eu já vi que eles são mesmo. Coloca aí. Desde criança, Marciane convive com a expectativa de ser filha ou não de Marciano. Mas agora, sim, fica aquela dúvida, né? Porque como eu não tive o DNA, como ele não me reconheceu formalmente, aí fica um pouco naquela questão, né? Da dúvida. O cantor sempre reconheceu informalmente a paternidade, mas isso nunca foi comprovado. Eu conto a minha história baseado no que contaram pra minha vida inteira. Baseado no que o próprio Marciano, que meu próprio pai falou pra mim enquanto esteve comigo. Hoje, os supostos irmãos saíram juntos para fazer o exame de DNA. E a ansiedade é grande.
Agora eu tô um pouco ansioso. Mas eu acho que ela tá mais, viu? Eu sinto que ela tá mais. A ansiedade para fazer esse DNA tá bem grande. A luta agora pra gente provar, né? Pra gente provar que a gente é irmão mesmo, porque assim, por mais que a gente sente e tal, mas a gente precisa provar isso, né? Pra gente ter certeza de uma vez por toda, e ela também tem todo o direito como filha, né? Assim como eu tenho direito como filho, e ela também tem, é justo, né? Boa tarde, tudo bem, seu Fábio? Pode Tudo sentar bem. aqui. Olá, Márcio, tudo bem? Boa tarde. Pode se sentar, fica à vontade. Eu nunca tive na dúvida. Sempre soube que Marciano era meu pai. Vocês estão de jejum há de mais de 1 hora? Sim. Vocês emprestam o documento para mim, por favor? Só aguardar que eu já chamo vocês, tá? O que ela passa hoje é que eu passei antes do exame. Várias pessoas, a minha idade, me falaram, você é filho do Marciano nada, várias pessoas. Não foi uma nem duas, foram várias. Então é o que você passa hoje, as pessoas duvidam. Esse exame que vocês estão fazendo é amigável ou judicial? É amigável. Esse exame ele comprova se a gente é irmão mesmo? Como que é? Isso, comprova sim, tá? Comprova. O exame envolveu a coleta de muco e de sangue para a comprovação de que eles são irmãos e filhos de Marciano. E logo mais, aqui no Super Pop, você vai conferir com exclusividade o resultado. Será que eles são irmãos? Bom, Marciane, você está preparada? Que me deixaram aqui 2 envelopes que contém a resposta do DNA. Então, assim, eu não vi, ninguém me falou a resposta. Uma coisa, eu entendi que vocês são irmãos. O seu pai era seu pai porque ele te aceitou e a gente vai muito além do que o papel diz. Mas você está preparado para saber o que esse exame te traz? Que você tem 50% de chance de realmente ser filha do Marciano biologicamente e 50% de chance de não ser. Está preparado? Tô um pouquinho nervosa, mas é bom tirar essa dúvida também, porque, né? Inclusive, a Alexandra ia pedir, com certeza. Não tenho dúvida. Então a gente já adianta para ela. Se ela for a sua irmã, se ela não for a sua irmã, isso muda alguma coisa para você? Se ela não for? É. Não. Irmã biológica, né? Não muda nada. Não muda nada. Pra mim, não. Para você mudaria alguma coisa em relação a ele? Não. Ok. Ela pode contar comigo, porque deve Eu vou repetir, isso se chama caráter. É assim, né? Caráter é uma Inclusive, eu coisa estava que não... conversando com a minha mãe em casa, foi acho que a semana, né? A minha mãe falou, ô Fábio, mas se ela não for sua filha, aliás, Irmã. a sua irmã. Filha não dá para ser, né? Você tá meio jovem. A hora que ela não for, se ela não for sua irmã, na hora da herança, você não vai deixar ela na mão, né? Eu falei, não, mãe, claro que não. Mesmo não sendo a minha irmã, a hora que eu pegar a herança, com certeza eu não vou esquecer dela, esse é fato. Não Gente, sendo, caráter é uma coisa tão bonita, né? Não que a gente sendo fala... minha irmã, eu vou ajudar ela, Olha, com certeza. Toda vez que Isso você é veio fato. aqui, você Eu realmente falei isso pra mostrou minha mãe, não. ter muito Eu caráter. vou Pegou ajudar da sua ela, mãe, sim, né? Isso, eu tenho esse compromisso com ela, né? Esse caráter. Eu vou receber aqui a Fabiana. Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Isso. Tudo bem, Luciana? Boa noite. Muito obrigada, Fernanda Fanelli. Você é representante da biomédica, que também é biomédica, né? Do laboratório que fez o exame de DNA. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou aqui com o envelope, eu vou dar um envelope aqui para o Fabiano, ele vai ficar segurando aqui. Não pode abrir ainda, mas a pergunta é a seguinte: esses exames, eu já sei, mas é super comprovado. O exame de DNA da 99,9 não erra, né? Isso, Luciano, o exame de DNA ele é 100% seguro. E, no caso, eu queria deixar eles bem tranquilos. Nós fizemos os exames em duplicata, então foram feitos, refeitos, analisados, reanalisados. Então, fiquem tranquilos quanto ao resultado, porque ele é 100% certo. Eu já vi como funciona. Não dá para mentir, porque é uma carga genética, é como se fosse uma fotinho, comparar uma fotinho com a outra. Exatamente. Não Tem o como perfil errar. genético dos dois, não tem erro. Não tem como errar. Não. Entendi. Eu não estou preparada para isso, viu? Você já fez um momento ratinho desse, que é adorável? Ratinho, um beijo, viu? Eu devia ter assistido seus programas abrindo DNA, porque agora eu estaria tão nervosa. Eu estou suando. E a história começou com o ratinho, Não, eu estou inclusive. suando aqui, A história começou com o ratinho, lá atrás. Nossa, eu estou realmente um pouco nervosa com isso. Mas você está bem? Bem.
Fernanda, então vamos lá. Pode olhar e pode abrir também. Vamos lá. Fernanda, você... Posso abrir o resultado? Olha, não fala nada. Deixa a Fernanda... Me diz, você pode falar, então você fala porque eu não tenho coragem. Pode falar. Pode abrir. A Fernanda vai dar. Vou ter que... Não, quem vai dar é a Fernanda a notícia, mas você pode abrir e olhar. Não vou abrir, não. Dá ela a notícia. Tá nervoso também, né? Não quero ver, não. Então tá bom, nem eu vou olhar que eu tô nervosa. Ela fala lá. Olha, de acordo com o perfil genético analisado pelo laboratório Biomed DNA, o resultado é o seguinte. Ai, peraí. Tô tenso, desculpa. Tô toda arrepiada. Tá bom, vai logo pra acabar essa tortura. Meu Deus do céu. Ai, tô suando. O senhor Fábio Fernandes Martins e a senhora Márcia Anne de Cássia Gomes não possuem relação de parentesco. Bom, mas entendi. Obrigada. Mas eu tô vendo aqui que possuem realmente uma relação maior que a de parentesco. Mas você imaginava que isso fosse possível, Márcia? Não. Eu nem sei o que falar. Não. O que passa na sua cabeça agora? É estranho, né? Porque a minha vida inteira eu sempre escutei a mesma história. Tanto da parte da minha mãe quanto dele. Bom, então na realidade nada mudou, né? Porque ele nunca questionou. Ele nunca quis fazer. Ele te amava. Durante 10 anos, uma pessoa não vai conviver com uma pessoa, pagar um valor à toa. Não, ele te amava. Eu também amava ele. Então, isso aí não se prive desse amor, só porque biologicamente não é, porque se fosse assim, as pessoas que adotam não seriam pais e mães. Fabiano, como é que você fica agora? Sim. Eu não imaginava, e, sim, eu não pensei em momento algum, tanto que ela falava comigo e eu falava, não, a gente é irmão, sim. Não vai mudar em nada na relação minha com ela. E eu assumo aqui o compromisso, assim que sair a herança, você pode ter certeza que eu vou te ajudar. Ai, que fofo. Isso não vai mudar em nada e eu vou, sim, com certeza eu vou dar uma boa ajuda para ela. E não vai mudar em nada, não. Até porque você não vai fazer com ela triste, o seu eu só pai, fico né? triste em saber que realmente, biologicamente, ela não é minha irmã, mas de coração ela é, sim, e a gente vai ser irmão pro resto da vida. Isso. Não tem DNA nenhum que vai Mudar isso. fazer isso mudar. Ô, Marciane, também é o seguinte, se você não tivesse feito agora, com certeza a Alessandra ia pedir. Então, é melhor você receber a notícia. Eu também não achava, mas é melhor você receber a notícia por nós, né? Sim. Agora, Eliana, deixa eu perguntar, na questão jurídica, ele assumiu ela como filha. Ela era cuidada como filha. Ela pode recorrer e pedir? Não. Não pode? Não, ele teria que tê-la assumido perante uma certidão de nascimento. Você não foi registrada por ele, não? Não. Então, juridicamente é impossível que ela seja herdeira dele em algum momento. Agora, veja como são as coisas, né? Você foi aceita por ele como filha, com 99,9% de não ser filha. Biológico. Né? Ele, 99,9% de ser filho. É filho dele. Então, meus queridos, o negócio é o seguinte, o problema não está com vocês, está com eles. Óbvio. O problema são eles, seja seu pai, seja quem for, seja essa senhora que eu não conheço, mas o problema não são vocês, né? Eles, sim, eram, ou são, não sei como é que vai ficar essa situação, um problema ambulante. Quer dizer, quando ele teve um exame de DNA, ele não aceitou. Quando ele não teve o exame de DNA, ele questionou dizendo que você era filha. Ele reafirmou. Então veja que ponto chega a loucura humana. Que loucura eu tô isso, aqui né? anestesiado, exatamente. Faz todo sentido o que você falou. Eu que sou filho dele legítimo, ele nunca sequer deu a oportunidade para que a gente fosse amigos, para que a gente fosse próximo, né? E hoje um DNA prova que ela não é filha dele, que isso não muda nada a relação entre eu e ela, e foi a filha que ele aceitou. Enfim, não dá para entender. Eu já entreguei de entender o ser humano. Mas... Inclusive, é para você ver, e ele falava que ela era filha dele, não precisava de DNA, e mesmo eu com 2 exames de DNA, ele falava, será que ele é meu filho? Então,
Então isso é um tapa na cara da Alexandra agora, né? Gente, mas é muito louca essa situação. E pior que a gente não pode nem contestar, porque DNA é... Mas acredite, eles teriam pedido mesmo, porque me parece que na hora do dinheiro todo mundo muda, né? É uma Não, coisa que ela é assim, pedido todo mundo DNA, não, com né? certeza. Isso ela sabia. Com certeza. Então você até se prontificou a vir aqui, fez, quer dizer, mais uma vez, corajosa, uma menina de caráter. Tenho certeza que nada lhe faltará. Porque o mundo precisa de pessoas de caráter, né? E corajosas. Gente, realmente, eu também não, eu tô meio passada aqui também, não estava esperando muito por esse resultado, não. Mas a gente vê o seu carinho com ela e aí não me preocupa muito. Eu tenho certeza não vamos mudar em nada, não. Você não vai fazer com ela Jamais. o que teu Ela, pai fez com você, né? Quanto a isso, ela pode ficar tranquila que eu sempre vou ser irmão dela. Isso é independente de qualquer exame de DNA, qualquer prova, qualquer documento. Palavra-chave de hoje, caráter. Nossa, nem me fala. E falta, né? A gente podia vender, né? Pra gente pegar e doar para os outros, porque realmente tá difícil. O negócio de caráter é uma coisa... A pessoa ou tem ou não tem. E a gente sabe do caráter da pessoa quando o dinheiro entra no jogo. Quando fala de dinheiro, a gente sabe quem que tem caráter, quem que não tem. Porque se a pessoa se transforma, quando falou dinheiro, é porque não tem caráter. Porque nada muda o caráter da pessoa. Não é dinheiro que vai mudar, né? Ainda mais. Ô Fabiano, Oi. o que você queria ter dito para o seu pai e nunca pôde? Agora ele faleceu. Tem alguma coisa assim... meio que engasgado na garganta, uma coisa que você realmente... Tá bom, vou te dar um tempinho para pensar, tá? Vamos começar, pensa. Tá. Quando a gente voltar, você fala, porque realmente é uma pergunta bem profunda. Já volto. Então, estamos voltando aqui com o Super Pop ao vivo e realmente é um programa muito emocionante, porque quando a gente fala de pai, de mãe, de DNA, a gente está vendo aqui uma vida, né? A gente está vendo a Marciane aqui, está triste, está chorando, porque várias questões vêm à tona agora. Então, eu sou muito solidária com o seu sofrimento. O ser humano tem coração, sente mesmo, e eu devo imaginar que você está vindo com muitas emoções, mas eu acho que você tem que focar que você tem um super irmão e que o seu pai te assumiu e te amava. Então, não depende do que deu aqui nesse exame, tá? Então, foca nisso. Eu te fiz uma pergunta, se você pudesse dizer... Olha que loucura, quer dizer, ela teve total contato com seu pai, ele, filho, não teve. Então, cada um foi privado, né, de uma coisa. Se você pudesse agora falar alguma coisa, você precisa de mais um tempinho para pensar ou você quer que eu dê um recado? Falar o que é pro meu pai, o que eu não falei em vida? Quer falar agora ou eu dou um recadinho? Não dou recado. Você ainda tá engasgado, aí tá pensando, né? Foi um baque, né? Essa notícia do DNA foi um bafo. Foi coisa que eu não estava esperando por isso. Eu também não esperava, não. Estamos de volta aqui ao vivo com um programa realmente bastante emotivo aqui hoje. Você queria deixar um recado. Se você pudesse falar uma coisa para o seu pai ainda, o que você falaria? Eu falaria que o maior sonho meu é sentar ao lado dele e cantar uma música com ele. Era o que eu sempre quis. Bom, então, vamos cantar. Eu queria mandar um abraço aqui ao Matheus Costa, né? Meu advogado de Itu. Obrigado pelo carinho, viu? Abraçar a causa aí. Tamo junto. Cantar agora, né? Marciane, você quer mandar um recado para alguém? Não. Seus filhos? Eles estão dormindo, mas eu queria dizer que a mãe... Vamos cantar para ela então agora? Tá. Canta para ela, tá Cantar o certo. coração dela. Obrigada, Eliana, Cantar mais pra uma ela. vez. Eu que agradeço. Canta para ela, boa. Vou fazer aqui uma música do meu pai, né? Homenagem. Eu, amigo Rian, meu produtor. Muito prazer em rever, você está bonita, muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo o seu nome, mesmo meus ex me traem e diz que o seu telefone é minha cara, mudei a minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito
momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. Esse medo terrível de amar outra vez é meu. Boa noite, obrigada! Boa noite!